Evangelho do Senhor Jesus, segundo o registro de Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 26, nós leremos até o verso 39. Peço nesta noite a licença dos irmãos para trazer uma mensagem de um texto que marcou o meu coração. Lá em Abreu Lima nós estamos fazendo a exposição do Evangelho de Lucas, e esta mensagem sobre a cura do endemoniado de Gadara, de Gesara, chamou bastante minha atenção, ficou no meu coração, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas lições da palavra de Deus a respeito desse texto. Acompanhe, portanto, a leitura. Lucas 8, a partir do verso 26, diz assim a Escritura: Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em voz alta: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Amém, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor querido, muito obrigado por tua palavra, pelo privilégio que temos de poder abri-la, expô-la nesta noite. Te pedimos que esta palavra, que é a verdade, nos santifique, nos lave, nos purifique, traga ao nosso coração paz, alegria, mas também mexa conosco, nos confronte, promova aos nossos corações ousadia no Espírito Santo, a fim de que o teu evangelho alcance os perdidos, para a glória e para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu tenho no pastoreio comum do dia a dia observado como as famílias têm sido abaladas pelas armadilhas de Satanás nos nossos tempos. Falo isto porque Satanás tem formas diferentes de trabalhar, mas o seu propósito é sempre o mesmo. Ele é assassino desde o princípio, ele é mentiroso desde o princípio, e ele odeia tudo aquilo que é do Senhor e que o Senhor projetou.
entre os alvos de Satanás, certamente a família é um dos alvos mais fortes, onde ele age de forma mais contundente, porque ele sabe o estrago que faz quando uma família é abalada, quando uma família é desfeita, quando há sofrimento no meio dos lares. Nós, irmãos presbiterianos, somos bem moderados quanto a percebermos o agir de Satanás, porém, por conta de exageros, principalmente do meio neopentecostal, que vê o diabo em tudo e que até muitas vezes dá o microfone para o diabo falar no meio do culto, coisas desse tipo que a gente vê nos programas de televisão. Às vezes nós vamos para o outro extremo e achamos que o diabo não age, não trabalha, até mesmo alguns acreditam que ele não existe. E quando nós olhamos para as Escrituras e percebemos um caminho bem moderado que a palavra de Deus nos traz a respeito, nós entendemos que é muito importante sabermos contra quem nós estamos batalhando, porque muitas vezes em meio às tribulações dentro dos nossos lares, nós achamos que a nossa luta é contra o nosso marido, contra a nossa esposa, contra os nossos filhos, contra os nossos pais, e por pensarmos desta forma, equivocadamente, porque o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, muitas vezes erramos o alvo e usamos as armas incorretas, porque as batalhas espirituais, elas precisam ser travadas espiritualmente e não de outra forma. E às vezes, por conta de não termos na nossa mente uma perspectiva bíblica moderada a respeito das ações do diabo, muitas vezes nós não temos discernimento para entendermos como batalhar em favor dos nossos lares. Os lares, irmãos, sempre foram alvo de Satanás, sempre. Desde o primeiro casal, após a queda, da influência de Satanás, mentindo para Eva, enganando Eva posteriormente dando fruto ao seu marido, nós vemos que a partir dali já se criou a primeira briga de casal. A primeira briga foi no Éden, a primeira, emblemática. O próprio homem acusa, no final das contas, o próprio Deus de ter lhe dado aquela mulher. Mas depois nós vemos Satanás agindo na vida dos irmãos Caim e Abel, e a história todos nós já conhecemos, é o primeiro homicídio da Escritura. Posteriormente, nós vamos caminhando e vamos vendo as tragédias na vida de Noé, por exemplo, que, como tendo plantado uma vinha, embebedou-se, e o seu filho Cã, vendo as suas vergonhas, não fez aquilo que era devido, pelo contrário, desonrou o seu pai, e ali nós vemos mais um problema familiar instalado. Mas também nós podemos lembrar do que aconteceu com Abraão, que teve a interferência de uma terceira pessoa no casamento, a serva Agar, porque não quis esperar o agir de Deus e o tempo de Deus para ter um filho, acabou tendo filho com a serva da sua mulher, o que causou sérios problemas entre Abraão e Sara, entre Sara e Agar, entre Abraão e Ismael, que no final das contas precisou despedir Agar e Ismael, entregando-os ao deserto. E ali nós vemos mais um problema familiar. Também sabemos que Isaac e Rebeca tiveram problemas familiares, porque Isaac amava mais um filho, Rebeca amava mais o outro. Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. E ali nós vemos o engano e todo o engodo que foi feito para que Jacó prevalecesse. Nós vemos o problema da predileção atingindo os lares. E como se não bastasse, no próprio lar de Jacó, Jacó teve 12 filhos, mais uma filha, e houve ali predileção, porque ele amava Raquel, não amava Lia, a irmã de Raquel, além das concubinas que também teve, houve uma disputa por filhos ali,
E nós sabemos bem da história, o que resultou nos irmãos tendo inveja de José, entregando, colocando no calabouço, depois entregando a mercadores midianitas, os quais os levaram para o Egito. E toda a história de graça e perdão, creio que também a maioria dos irmãos conhecem. Vejam, irmãos, as famílias afetadas pelo pecado. Lembre-se também da família de Jó, quando Satanás, no intuito de envergonhar o Senhor, Deus lhe autorizou que ele tocasse em várias áreas, entre elas a família, e Satanás toca na família de Jó. É claro que Satanás não tem autonomia, ele está debaixo do controle de Deus, como dizia Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Porém, a sua ação, ela é forte, ela tem impacto. Nesse aspecto, o reverendo Josias dizia sempre assim: meu filho, o diabo está amarrado, mas a corrente dele é muito grande. Então nós vemos que Satanás ainda hoje tem destruído lares. Mas ainda pensando nas escrituras, lembre de Davi, quando voltou com os seus valentes para a região de Ziclag e encontrou a cidade devastada, toda queimada, as mulheres e as crianças foram levadas cativas, e o texto nos diz que os homens ficaram ali sem suas famílias e choraram até não terem mais forças para chorar, e decidiram culpar Davi, e quando estavam prestes a apedrejá-lo, o texto diz que porém Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus, e na força do Senhor Davi foi buscar a sua família, arrancá-la das mãos do inimigo. Mas o propósito, irmãos, do maligno é sempre envergonhar, destruir, trazer males, sofrimentos às famílias. E queridos, passado 2000 anos ele continua ardilosamente agindo da mesma forma. Eu lembro quando menino ainda, estudando na escola, no Polivalente em Rio Doce, um professor, não sei com qual propósito, perguntou assim: quem de vocês aqui, acho que tinha uns 40 alunos na sala, quem de vocês aqui é filhos de pais separados? E queridos, se haviam 5 pessoas que não levantaram a mão, era muito. Cerca de 90%, talvez até mais, já eram filhos de pais separados. Eu não vou fazer essa pesquisa aqui, mas eu tenho certeza que, além do divórcio, cada um de nós temos situações difíceis nas nossas casas, situações difíceis nas nossas famílias. Isto porque, queridos, o pecado afetou todas as áreas do ser humano, e em especial a família também foi afetada. Então, por favor, nós precisamos aqui entender uma coisa importante: não existe família perfeita. Não existe família perfeita. Todas as famílias estão debaixo do pecado, e nós precisamos batalhar, lutar e crer principalmente no poder do Evangelho para libertar as famílias, os parentes, os familiares do inferno do pecado e do poder e do domínio de Satanás. Eu queria então que agora vocês, com a Bíblia aberta, pudessem caminhar comigo para nós percebermos o poder deste Evangelho na restauração de uma família, através da restauração de uma vida. O texto nos diz, irmãos, que então eles rumaram para a terra dos Gerazenos. Aqui o texto está se referindo a Jesus e aos seus discípulos, os apóstolos em especial. Eles rumaram para a terra dos Gerazenos. O que estava acontecendo aqui é que Jesus havia passado, irmãos, de uma margem para outra do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, não é um mar, é um grande lago. E Jesus havia passado de uma região que era dos judeus para uma região que era gentílica, que fazia parte daquilo que os gregos chamavam de Decápolis, que eram as 10 cidades gregas naquela região. Essas cidades eram cidades então gentílicas, e por isso nós vemos aqui o texto falando de criação de porcos, né? Algumas pessoas desavisadamente, para tentar
a rebaixar o texto da Escritura. Como é que fala de porcos se os judeus não criavam porcos? Exatamente porque Jesus não estava numa terra comum aos judeus. A terra de dos Gerazenos, ela ficava fronteira à Galileia, mas era uma região gentílica. Logo ao desembarcar, diz o texto no verso 27, que veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios. E embora aqui nós vejamos a figura deste homem possesso, é provável que a tempestade que Jesus havia enfrentado e, na verdade, acalmado, pode ter sido uma ação também maligna. Nesse sentido, nós temos a certeza que Satanás pode se transformar até mesmo em anjo de luz, se possível fosse, para enganar até mesmo os eleitos. Ele pode usar também dos elementos da natureza. Nós não podemos afirmar que foi diretamente uma ação satânica, mas nós temos plena convicção de que a coisa que Satanás menos queria é que Jesus passasse para outra margem, para encontrar-se com aquele homem, exatamente pela situação que aquele homem se encontrava. Observe então o verso 27, o texto diz que há muito tempo ele estava possesso de demônios, de espíritos malignos, e ele não se vestia. O texto é muito singelo a usar, mas a ideia é que ele andava nu. E a nudez, se ainda hoje, 2000 anos depois, é vergonhosa, imagina no primeiro século. Este homem então era uma vergonha para as pessoas. Ninguém queria estar perto dele, porque ele causava vergonha, ignomínia. Ele vivia o próprio opróbrio na sua própria vida. Mas o texto diz mais que ele não habitava em casa alguma. Queridos, estar numa casa é ter uma vida sob controle. Não tem nada melhor do que voltar para casa, não é verdade? Você viaja, você pode estar nos melhores hotéis, você pode descansar o que for em pousadas e desfrutar de coisas maravilhosas, tem muito lugar bom, mas não há nada melhor do que a nossa casa. E este homem havia perdido a sua casa. Eu me refiro à casa não apenas como um ambiente físico, mas eu me refiro ao lar. Ele não parava mais em casa. Pelo contrário, ele vivia nos sepulcros. Queridos, se hoje os cemitérios já não são lugares tão higiênicos, imagina há 2000 anos o que era ter um homem que vivia nos sepulcros, nu, com as suas partes expostas, não parando em lugar algum. O texto diz que os demônios o prendiam de tal forma que ele quebrava cadeias, grilhões. Este homem era uma vergonha pública para a sua família, para a sociedade. E é exatamente esse o poder que Satanás tem sobre a vida das pessoas. Ele age com sutileza, mas também quando ele quer mostrar o seu domínio, o seu controle sobre os seres humanos, ele age de forma muito forte para que todos possam então conhecer as suas obras malignas. O texto nos diz, irmãos, que quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele e exclamando, dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo, rogo-te que não me atormentes. Veja, queridos, os próprios demônios reconhecem a glória de Jesus. Pensem no detalhe aqui, nós estamos lendo um evangelho. O propósito do evangelho, Lucas deixou muito claro no início. Eu te escrevo estas coisas, ó amado Teófilo, para que tu saibas todas as coisas que Jesus fez, tudo que ele operou. Lucas quer revelar a glória de Cristo. E agora o que Lucas está nos revelando é que não apenas as pessoas que receberam curas, milagres, sinais, prodígios, maravilhas, reconheciam a glória e o poder de Jesus. Lucas agora nos mostra que até os demônios reconheceram que Jesus é o Filho do Altíssimo, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é cheio de glória, de poder e de majestade.
Por isso Tiago diz assim: crês tu que Deus existe? Bom que crês, pois até os demônios creem e tremem. Tremem diante da glória de Jesus, tremem diante da autoridade de Jesus. A ideia de prostrar-se aqui é reconhecer quem lhe é superior. Queridos irmãos, a batalha espiritual que nós traçamos na vida cristã e que nós traçamos também nos nossos lares, ela não é uma batalha de pessoas que têm a mesma autoridade, o mesmo poder. Não é emparelhada, não. O mal e o bem não estão em poderes iguais, mas Deus tem poder sobre o mal. Deus está acima da malignidade, Deus está acima de toda ação demoníaca. A sua glória, queridos irmãos, é insuportável a Satanás. Ele treme, ele reconhece, ele percebe e ele declara e expressa claramente: Jesus, tu és o Filho do Altíssimo. Meus irmãos, isso é tão importante para nós entendermos, porque talvez você esteja enfrentando hoje uma batalha espiritual dentro do seu lar. Esta semana, acompanhando algumas famílias em diferentes lugares, precisei lidar pastoralmente com pessoas que, humanamente falando, não têm mais esperança nenhuma sobre suas casas. Filhos no crack, filhos na cocaína, filhos presos aos vícios, às ideologias deste mundo que parecem amarrar, prender, tudo por obra satânica. Porque, meus irmãos, o que nós temos visto no nosso país, quando nós andamos nos centros das grandes cidades, vemos pessoas fisicamente saudáveis, presas, aprisionadas, escravizadas a uma pedra de crack, vendendo seus próprios bens, roubando os bens das suas próprias casas, decepcionando pais, mães, irmãos, apanhando na rua por causa de uma pedra de crack, de um pouco de maconha, por conta do alcoolismo. Meus queridos, nós temos vivido dias. Eu estava chegando em casa e depois de um dia assim completo, 11h50 da noite, e alguém me liga dizendo assim: pastor, por favor, ore por mim, porque eu não consigo deixar a cachaça. Você imagina o que é ouvir isso antes de dormir? E como é bom poder chegar em casa, queridos, e simplesmente tomar um café, e não estar preso, não estar amarrado a um vício que aprisiona, a um vício que deteriora, a um vício que torna aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus como um lixo humano. O que nós temos visto na nossa sociedade, fruto das drogas, fruto do alcoolismo, fruto das ideologias que têm pervertido a sexualidade das pessoas, é o homem se tornando lixo humano, desprezível, que mesmo nós, que temos o amor de Deus, precisamos vencer a barreira para nos aproximarmos desta pessoa, deste tipo de pessoas. Estava lá em Abreu semana passada, na verdade, e a gente estava tomando um café, e eu tinha acabado de falar a respeito disso, como essas pessoas fedem, elas fedem. A droga tira totalmente o senso, e coincidência ou não, de longe eu já senti, eu sei que eu tenho um bom cheirador, não nego isso, né? O meu olfato é bom, é calibrado, né? Mas de longe eu senti, sabe aquele cheiro pesado? E quando a pessoa sai, o cheiro ainda permanece por um tempo. A pessoa parece o próprio caminhão do lixo. Sabe quando o caminhão do lixo passa e deixa aquele cheiro terrível de chorume, aquela nhaca?
Pessoas, queridos, criadas à imagem e semelhança de Deus, gente em que Deus colocou o sopro da vida, pessoas a quem Deus disse, vive e vivem, pessoas que Deus disse, é a coroa da minha criação, é a parte mais bela da minha criação, é o ser humano, e nós temos visto os seres humanos sendo levados a uma situação vexatória, de uma vergonha total, de desesperança total e de desespero total. E se não fosse o bastante elas estarem assim, nós temos visto isso alcançando e trazendo tristeza a mães que estão há anos lutando contra os filhos que estão aprisionados no crack, na cocaína, nas drogas, no alcoolismo, o que interfere na vida financeira da família, o que interfere na cognição dessas pessoas, o que traz às famílias transtornos dos mais terríveis, levando muitos à depressão, à síndrome do pânico, ao desespero. E vez por outra, lamentavelmente, nós vemos pessoas sendo levadas até mesmo ao suicídio, porque não suportam mais o sofrimento dentro dos lares. E meus queridos, quem é o orquestrador disto tudo, senão Satanás, que desde o princípio quer trazer as pessoas a um nível mais baixo, que nem mesmo entre animais nós encontramos. Satanás tem esse propósito, esse intuito, e nós temos visto e precisamos reconhecer nos nossos dias, ele tem tido esse poder, ele está amarrado, mas ele ainda não está totalmente eliminado, ele ainda será destruído, mas não está totalmente destruído. Sua ação neste mundo, portanto, ela tem acabado e destruído com vidas humanas de forma lastimável. O texto nos diz, irmãos, no verso 29, que Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse do homem. Jesus não fez espetáculo nenhum, simplesmente deu ordem para que o espírito saísse. E embora procurassem, veja que é o relato ainda ligado à situação anterior daquele homem, as pessoas tentavam prendê-los com cadeias e grilhões, mas ele despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Veja, irmão, Satanás, além de deixar aquele homem numa situação de vergonha, porque ele estava nu, ele não parava quieto, vivia andando pelos sepulcros, e o demônio ainda o levava para o deserto, tirando totalmente do convívio social. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Nós não vemos Jesus fazendo isso sempre, mas certamente aqui tinha um propósito. Ao revelar o seu nome, Legião, os demônios estavam afirmando que aquele homem estava repleto de demônios. Pelo menos uma legião romana de soldados tinha entre 3 a 6 mil soldados. O que ele estava dizendo é que estamos todos aqui, é uma casta poderosa, e nós tomamos conta desse homem como um todo. Se você perceber, irmãos, Satanás aqui age na cognição deste homem, age no corpo deste homem e, logicamente, no espírito deste homem. Ele estava completamente dominado pelo poder de Satanás e dos demônios. Então os demônios fazem um pedido, rogavam para que não os mandasse sair para o abismo. A ideia do abismo aqui é o destino final para o qual Satanás será levado. Aqui, irmãos, é muito importante nós entendermos essa doutrina que nós chamamos de demonologia ou angeologia. Se for angeologia, ela é como subtema a demonologia, que é uma doutrina importante da Escritura que muitas vezes nós desprezamos. Mas há um livro, se você quiser quiser anotar a recomendação, do Dr. Joel Bick, chamado Lutando contra Satanás. Já recomendei várias vezes, tanto aqui quanto em Abreu Lima, para que os irmãos leiam, porque é maravilhoso para nós entendermos a ação de Satanás. Veja, irmãos, Satanás sabe que é um derrotado desde o princípio. Satanás sabe que é um derrotado. Embora ele seja mentiroso, quanto à realidade final dele, ele não mente. Ele sabe que vai para o abismo. E quando nós falamos do abismo, nós estamos falando do inferno.
que é um local que arde, um lago que arde com fogo e enxofre, onde Satanás será enviado para lá. Às vezes há um entendimento equivocado, as pessoas acham que o inferno é um local que Satanás vai dominar, e que lá ele vai estar com um tridente furando todo mundo, e lá ele vai reinar, né? Talvez você tenha assistido a novela A Viagem e ficou entusiasmado demais e equivocado, porque ali é espiritismo puro, tá? Segundo a Escritura, o inferno é um local onde Deus estará governando, como em toda a terra ele governa. Só que o inferno é o local da ausência da graça de Deus e da presença da ira de Deus. O céu, pelo contrário, é o local onde haverá a ausência da ira de Deus e a presença da graça, do amor e do favor de Deus. Ok? Mas quem irá dominar sobre o inferno, e já domina sobre o inferno, é o próprio Deus, e Satanás será lançado para lá para sofrer eternamente num lago que arde com fogo e enxofre. Como ele sabe que é um derrotado, ele pede para não ser lançado naquele momento, e de fato o pedido dele teria que ser atendido, porque ainda não era o tempo de Satanás ser destruído, de Satanás ser lançado no inferno. Mas deixa eu pensar uma coisa aqui com você, para a gente tentar entender a mente maligna dele. Apesar de derrotado, ciente do seu destino final, sabedor de que não terá vitória contra Jesus e contra a igreja, ele não cessa de trabalhar. Ele não cessa de fazer o mal, ele não cessa de buscar destruir as pessoas. Então entenda bem, queridos, enquanto muitas vezes nós baixamos a guarda, enquanto muitas vezes nós ficamos distraídos, o inimigo das nossas almas não cessa de trabalhar para promover destruição, para promover discórdia, para promover desarmonia, para promover amargura dentro dos lares, para separar maridos e mulheres, para separar pais de filhos, para trazer desesperança aos corações. Por isso, em nome de Jesus, creia no poder do Evangelho, que é poderoso para transformar, para mudar vidas, para trazer paz, para trazer alegria, para restaurar corações. Não caminhe no caminho da desesperança, porque é exatamente isso que Satanás quer promover, através dos problemas, trazer desesperança ao nosso coração, desespero ao nosso coração. Mas ele é que é um desesperado, ele é que é um amargurado, ele é que é um derrotado. A nossa vitória está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. E no nome de Jesus nós iremos vencer. Em nome de Jesus a sua família vai vencer. Em nome de Jesus haverá restauração no seu lar, porque o Evangelho de Jesus e o mesmo Jesus que operou na vida daquele homem em Gadara, em Gerasa, é o mesmo Jesus que pode operar na minha vida e na sua vida, no meu lar e no seu lar nesta noite. O texto nos diz então que ali estava pastando no monte uma grande manada de porcos. Então eles rogaram que Jesus lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Irmãos, aqui mais uma vez eu lembro aos queridos, era uma região gentílica, por isso comum criar porcos, e quando eles pedem para irem para os porcos, é uma forma de também cientes, porque apesar de tudo Satanás sabe bem quem ele sabe que ele é um imundo, que ele é um desgraçado, e é isso que Satanás, queridos, é de verdade. É por isso que Satanás gosta da imundície, gosta do que não presta, gosta dos males, gosta da vergonha. É emblemática a ida deles para os porcos, é emblemática. O texto nos diz que, tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago, o mar da Galileia, e se afogou. Aquela região, irmãos, é muito plana, mas havia um local onde havia um monte, e possivelmente que foi neste monte que eles foram lançados e despenhadeiro abaixo foram mortos naquele local.
Os porqueiros, então, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Ou seja, eles foram espalhar para todo mundo. Até aqui, queridos, nós não conseguimos perceber qual é a intenção desses homens. Mas esse texto também está no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos. Esses evangelhos nos ajudam a entender de forma mais completa o que está acontecendo aqui no contexto. Mas eu quero, ainda observando o texto de Lucas, tentar trazer para os irmãos essa visão desses homens a respeito do que aconteceu. O texto diz que o povo saiu para ver o que se passara. Foi um espetáculo. E foram ter com Jesus. E de fato acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. E ficaram dominados de terror. E aqui eu queria fazer uma observação para que você entenda aqui a profundidade do texto. O autor, irmãos, ele é Lucas. Lucas, além de ser um autor gentílico, falando de uma situação que aconteceu numa terra gentílica, Lucas também é médico. E como eu estou falando de médico, precisamos entender bem, talvez a sua experiência com os médicos não tenha sido muito boa. Ultimamente nós temos visto médico que só senta com você, não olha para a sua cara, passa um medicamento, entrega a receita e pronto, acabou, vem o próximo. Antigamente a medicina tinha aquela característica de ser a medicina da família, ou médico integralista. Um médico que observa você como um todo. Não é simplesmente uma dor de cabeça, toma um remédio e acabou, você vai para casa. Não. É entender o porquê da dor de cabeça, qual a causa e fazer uma investigação. Essa é a perspectiva de um médico do primeiro século. Ele olha para aquele homem de quem nós estávamos falando, que estava nu, não parava, ninguém conseguia falar com ele, ninguém conseguia prendê-lo, e agora encontra esse homem e nos mostra quais são as características deste novo homem. Esse homem estava então, diz o texto, vestido em perfeito juízo e assentado. Antes estava nu, ninguém conseguia detê-lo, e ele não parava porque vivia entre os sepulcros. Mas agora ele estava assentado, e não meramente assentado, ele estava assentado aos pés de Jesus. Vejam, irmãos, a transformação na vida deste homem é total. É total, é perceptível. Lucas registra aqui com muita clareza, com muito cuidado. Jesus operou um milagre na vida deste homem. Jesus transformou a vida deste endemoniado de Gadara. Jesus mudou a sorte dele, e isso fez com que todos soubessem o que havia acontecido. Irmãos, só Jesus pode mudar a história dos seres humanos. Só Jesus pode mudar as famílias. Mas observem, irmãos, o texto nos diz assim: todo o povo da circunvizinhança, dos Gerazenos, rogou-lhe que se retirasse deles. Jesus. Irmãos, o povo rogou que Jesus saísse do meio deles. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Meus irmãos, eu queria que vocês observassem o seguinte: Jesus é o verdadeiro Deus. O apóstolo Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível. Mas ele não apenas é a imagem de Deus, sendo o próprio Deus, ele revela todos os atributos de Deus. E Jesus, ao olhar a situação daquele homem, que há muito tempo estava assim, as pessoas já não mais ligavam, Jesus se compadece daquela situação, passa para o outro lado do lago, do mar da Galileia, enfrenta a tempestade, acalma a tempestade e vai ao encontro daquele homem, e expulsa os demônios que eram muitos daquele homem, liberta aquela vida. Meus irmãos, como Jesus é misericordioso e compassivo. Ele olha para a vida humana, vê a vergonha, vê a tragédia, e não simplesmente passa
e vai fazer o que tinha que ser feito, seguir o seu caminho. Ele para naquela região, embora ele tivesse vindo especialmente para os judeus. Ele dá uma pausa na sua ação entre os judeus e vai numa região gentílica, mostrando compaixão, graça, misericórdia. Mas observe as pessoas de Gerasa. Quando vem Jesus operando milagre na vida daqueles homens, dizem os evangelistas Marcos e Mateus que eles sentem porque perderam recursos por causa dos porcos e mandam Jesus se retirar da região. O Deus deste mundo é Mamon, irmãos. As pessoas só pensam em dinheiro. As pessoas não pensam mais nas outras pessoas. Dinheiro é que move. As pessoas querem é lucro, obtenção de lucro. Eu falei aqui sobre a medicina, mas a gente poderia falar sobre as mais diversas atividades. E como se não bastasse, nós vemos também pastores que olham as ovelhas como um objeto para obtenção de lucro. Pastores que enriquecem com casas na praia, carros do ano, com viagens e mais viagens bancadas pelo dinheiro suado das ovelhas, vivem além da realidade das pessoas. Irmãos, o Deus deste mundo é Mamon. Esta é a realidade. As pessoas não têm mais sensibilidade com o ser humano. Não importa mais o bem ser feito a alguém. O que importa é se aquilo ali vai me trazer algum lucro, alguma vantagem financeira, se aquilo ali vai me impulsionar a um cargo maior e melhor, a uma promoção. Só se olha hoje o que as pessoas têm e não o que as pessoas são. Mas Jesus não. Jesus, quando olhou, a despeito de ter visto a desgraça, Jesus viu ali um coração, uma vida, uma pessoa. E talvez hoje você enfrente isso na sua própria casa. Talvez você enfrente isso na sua própria família. E você acha que o seu parente, seu filho, seja lá quem for, não tem mais valor nenhum. Às vezes até nós matamos as pessoas, né? Fulano para mim não existe mais. Porque não foi a primeira vez, foi a segunda, foi a terceira, foi a quarta. Esse homem, irmãos, estava há muito tempo nessa situação. Quantas decepções os familiares já tiveram? Quantas tristezas os familiares já tiveram? Mas Jesus foi ao encontro dele e restaurou aquela vida. Agora veja o que o texto nos diz. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo, vamos ler todos juntos, verso 39. Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então aquele homem agora era um missionário. Você tem noção do que é isso? Se a vida dele exalava vergonha, mau cheiro, se aquele homem era um desgraçado, humanamente falando, agora ele é um homem cheio da graça de Deus. Agora ele é um homem que vai levar a mensagem do Evangelho à vida das pessoas. Só Jesus faz isso, irmãos. Agora tem um detalhe de Jesus. Jesus diz, primeiro volta para a tua casa. Volta para a tua casa. Irmãos, se Satanás tem um propósito de destruir os lares, Jesus tem um propósito de restaurar os lares. Aquele homem queria falar para todo mundo, mas o que primeiro precisava estar organizado era a casa dele. Talvez ele tivesse que pedir perdão a muita gente. Talvez ele tivesse que ganhar novamente a confiança dos seus familiares. Talvez ele tivesse até que ganhar para Jesus os seus familiares. Era a sua prioridade máxima. Mas, meus queridos, só quem pode fazer isso é o Evangelho. E se nessa noite, queridos, entre nós, irmãos e irmãs, eu creio, queridos, que quando eu falo isso a irmãos, não é jogando para ver se há alguém. Eu vou até mudar a forma de dizer, nesta noite há entre nós
pessoas que sofrem com suas famílias. Talvez não haja entre nós pessoas que não tenham sofrimentos em suas famílias. Todos nós temos um parente, um primo, alguém que está aprisionado a alguma coisa, sejam as drogas, como eu citei várias vezes, sejam a outro tipo de vício, outros tipos de vício que aprisionam as pessoas. Mas, meus irmãos, em todas essas ações, Satanás está sempre com o propósito de destruir. Mas nesta noite eu queria trazer à sua mente, ao seu coração, que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação e para a restauração do seu lar, da sua família. Clame ao Senhor, clame com fé. Nós acabamos de cantar aqui sobre fé. Nós cantamos na semana passada que Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter. Deus está, irmãos, com um desejo enorme de trazer bênçãos sobre os nossos lares, restaurar famílias, operar milagres. Não desista, não esmoreça. Se não aconteceu hoje, ore para que o Senhor faça amanhã. Ore para que o Senhor faça no tempo dele, do jeito dele, mas clame, não esmoreça. Jesus por várias vezes nos ensinou o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Não olhe para alguém no seu lar e diga, fulano não tem mais jeito. Não olhe para alguém na sua vizinhança e diga, fulano não tem jeito. Nunca diga isso. Jesus dá jeito. Jesus conserta, Jesus restaura, Jesus faz novo, inova todas as coisas. Creia no poder de Deus, creia no Evangelho, creia em Jesus e receba em nome de Jesus o poder de Deus para pregar o Evangelho. Nesta ocasião foi Jesus quem foi, mas hoje, por meio da igreja, o Espírito Santo continua quebrando cadeias e grilhões, trazendo vida e restauração às pessoas. Estava comentando na escola bíblica e reafirmo, a esperança deste mundo é a igreja. Preguemos o Evangelho e vivamos uma vida santa para a glória de Deus. E vamos ver muitos milagres, irmãos. Deus restaurando muitas famílias para a glória e louvor do seu nome.